Amados irmãos e queridos amigos, muito boa noite. É com grande alegria que mais uma vez estamos aqui para compartilhar da palavra do Senhor, que nos edifica, nos inspira e que promove a glória do nosso Deus. O texto que escolhemos para hoje se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo segundo João, capítulo 16. O texto são os versículos 32 e 33, que dizem assim: Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus Cristo estava, neste momento, preparando os discípulos para que eles pudessem viver distante do nosso Senhor. Observe que as circunstâncias eram de tudo desfavoráveis. Ele diz assim: vocês vão ser dispersos, eu vou ficar só. E o Senhor depois diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Parece um paradoxo. Jesus, ao mesmo tempo que fala que os discípulos deveriam ter paz, ele fala que os discípulos iriam ficar sem a companhia dele. E ele sabia, como de fato aconteceu, que essa experiência seria muito dura para os discípulos. Os discípulos se sentiram completamente desorientados. Foi como se uma hecatombe acontecesse na vida deles. Os discípulos estavam acostumados a sair com o Senhor Jesus para todos os lados, testemunhando do Evangelho. Mas, além de ficar sem o Senhor Jesus, eles passaram a receber perseguição. E o que Jesus Cristo queria é que eles estivessem preparados para esse momento, a fim de não desfalecerem na fé. Eles ficaram tão desorientados que Pedro, que exercia uma certa liderança no meio do apostolado, segundo o relato do Evangelho de João, em João 21, ele, desorientado, disse: eu vou pescar. Embora tivesse sido chamado pelo Senhor Jesus anteriormente para ser pescadores de homens, os discípulos imaginaram que aquela empreitada, aquele propósito tinha se desfeito, que Jesus tinha sido morto. Só que Jesus disse assim: tende paz em mim. A primeira proposição de Jesus Cristo foi nesse sentido. Então, diante dessas lutas, o Senhor Jesus Cristo faz 3 advertências aos discípulos. A primeira foi no sentido de que os discípulos estivessem preparados para viverem sem a presença de Jesus Cristo, enfrentando dificuldades. A segunda advertência foi para que eles aprendessem a conviver em meio a aflições. E a terceira advertência foi no sentido de que eles estivessem preparados para manter o ânimo. Então ele diz assim, repetindo a leitura do texto, ele diz: as coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Primeira advertência: vocês devem ter paz em mim. Depois, no mundo passais por aflições. Uma outra advertência: preparem-se para isso. E a terceira: tende bom ânimo, eu venci o mundo. A advertência número 1 é muito séria: ter paz em Cristo em meio às dificuldades. Você já experimentou
avaliar o seu estado de espírito quando você enfrenta problemas, quando você passa por um susto ou tem uma grande perda, quando você tem uma desilusão, a primeira coisa que bate é o desespero, o desequilíbrio, a angústia, o sofrimento. Mas o Senhor Jesus disse aos discípulos que eles deveriam se preparar para ter paz em Cristo. A paz que Jesus Cristo oferece aqui não depende de circunstâncias, é uma paz confiando nele. O texto de João, capítulo 14, versículo 27, diz assim: Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. A paz de Jesus Cristo é uma sensação de vida íntima produzida por uma profunda confiança nele, na certeza de que, apesar das coisas estarem agora muito difíceis, nós temos certeza que essa situação vai passar. Lembro de uma história registrada tentando representar a paz. Então, essa solicitação foi feita e ele recebeu, quem fez essa proposta, recebeu três mensagens diferenciadas. Uma delas era um lago tranquilo, com aves aquáticas nadando com os seus filhotes na sua superfície brilhosa e cativante. O outro era um grande transatlântico atravessando o navio com ondas médias que não chegavam a balançar a embarcação. E a outra imagem recebida foi de um passarinho no ninho, num frágil galho de árvore próximo a uma cachoeira. E a água revolta, ao bater nas pedras e devido à inclinação, permitia que no desenho aquele galho quase se aproximasse da água, mas o passarinho se mantinha ali parado, chocando o seu ninho. Na hora de fazer a avaliação, ganhou o prêmio esta imagem desse passarinho no frágil galho que balançava, mas o passarinho se mantinha ali quieto, cumprindo a sua missão de chocar os seus ovos. Por que esta imagem ganhou? Porque o passarinho estava confiante de que nada lhe iria acontecer. Para você ter paz em Cristo, é preciso que você coloque nele a sua confiança plena e total, sabendo que ele vai te proteger, te segurar, te amparar e não permitir que as aflições desse momento desmoronem a sua vida. A advertência número 2 foi: aprendam a conviver com as aflições. Ele disse: no mundo passais por aflições. Aflições é preciso ser vista como uma oportunidade de fortalecimento. É assim que o cristão deve ver as aflições. Tiago, no capítulo 1, versículos 2 e 3, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Veja que ele está dizendo ao passardes por várias provações. E observe que ele está dizendo: tem alegria passar por provação. Um texto bíblico diz assim, que os discípulos estavam felizes não apenas por crer em Jesus Cristo, mas por padecer por Jesus Cristo. A imagem que Estevão deixou quando estava sendo apedrejado foi de quem, apesar das dores físicas sofridas pelo apedrejamento, a alegria maior dele, a sensação mais representativa e mais forte dele, era contemplar a glória com Jesus Cristo sentado à destra de Deus, quando ele diz: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem sentado à destra de Deus. Quando você confia em Cristo,
Quando confiamos em Cristo, os nossos olhos se voltam para Ele e não para as tribulações ou perseguições. As aflições podem contribuir para o bem do verdadeiro cristão. O cristão pode ser beneficiado com ela porque ele cresce espiritualmente, a sua fé em Deus aumenta, a sua segurança em Cristo se torna muito mais profunda. A terceira advertência que Cristo fez foi a seguinte: tenham bom ânimo. Mais uma vez, a ideia de contraste aqui se faz sentir. Numa situação de dificuldade, Jesus Cristo, vocês não devem perder o ânimo. E não é só ânimo, para que eles tenham bom ânimo. E o texto diz assim: no mundo passais por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. O que Cristo está querendo dizer com isso? Afinal de contas, o que é ânimo? Ânimo é coragem, entusiasmo, disposição, vontade de vencer. O cristão não pode, como se diz na gíria, entregar os pontos. Pelo contrário, ele tem que persistir, ele tem que continuar remando, ele tem que continuar se esforçando. Eu me lembro de uma história que meu pai contava de um amigo dele que caiu em um cais lá embaixo na água do rio. E a corrente do rio era forte. E ele estava vestido com a capa nova, era tempo frio, e o pessoal cá de cima via ele se debatendo contra a correnteza e começaram a gritar. Eurico era o nome dele. Tira a capa, Eurico, joga a capa fora e continua nadando. Aí ele fez dar um esforço, se desvestiu da capa que ele estava, com quem ele estava, e aí continuou remando contra a correnteza, e eles diziam, aliás, nadando contra a correnteza, e diziam: nada, Eurico, não pare de nadar, nada que você vai se salvar. E depois de algum tempo ele conseguiu se livrar da correnteza, aí alguém jogou uma corda cá de cima, porque era alto, e Eurico segurou na corda e ele puxou. Veja bem, por que Eurico se salvou? Porque Eurico lutou, porque Eurico ouviu a palavra dos que estavam cá fora, animando-o. Você não pode se deixar desanimar na sua luta como cristão. Você deve pelejar até o fim. E com certeza o Senhor Jesus Cristo vai te ajudar. Como é que você pode ter ânimo? Você pode ter ânimo tomando as seguintes providências. Primeiro, confiando nas promessas do Senhor Jesus Cristo na Bíblia. O Senhor Jesus Cristo não diz: viu a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. No meio da sua luta, você sabe que tem em quem confiar, você sabe que tem a quem clamar. É preciso, portanto, que você confie no Senhor Jesus Cristo. Uma outra forma de você manter o seu ânimo, de você ter bom ânimo, é você aumentar o seu tempo de oração, é você aumentar o seu tempo de intimidade com Deus. E assim você vai perceber que Deus está perto, que não vai te abandonar. E uma terceira medida que você pode tomar é colocar a sua mente só nas coisas que são de cima, como diz Paulo lá em Colossenses: se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima. Lembre-se que você tem um céu prometido, lembre-se que essa terra aqui é apenas um lugar de transição, lembre-se que a sua cidade está no céu, como diz as Escrituras, lembre-se que nossa presença aqui tem um tempo determinado, tem, como se diz aí, prazo de validade. Nós estamos aqui por um pouco de tempo, porque o Senhor vai nos dar a vitória e nós vamos sair daqui. Aumente, portanto, o seu tempo de fé. Lembre-se o que a Bíblia diz: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 vezes. Cada vez que você pensa em alguma coisa que Deus fez extraordinário a favor do seu povo, você ganha entusiasmo, você aumenta o seu ânimo para lutar pelo Senhor, buscando ser cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito.
Efésios 5:18. Você pode se tornar uma pessoa orientada, dominada pelo Espírito Santo e se tornar uma pessoa mais forte. Não se esqueça de que Pedro, enquanto não estava cheio do Espírito Santo, era um homem frágil, cheio de problemas, questionador e medroso. Mas depois que ele teve a experiência do Pentecostes, que o Espírito Santo tomou conta da vida de Pedro, quando ele foi confrontado e convidado, intimado a deixar de seguir o Senhor, ele disse: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Esse texto está em Atos 4:20. Deus está te convidando para você assumir posturas muito positivas diante das dificuldades que você enfrenta. A primeira dificuldade é que você não tem mais a presença de Jesus Cristo aqui igual aos discípulos. A segunda dificuldade é que você está sujeito a aflições. Há cristãos que imaginam que só pelo fato de serem crentes não vão sofrer, não vão enfrentar dificuldades. Isso é em contramão à palavra do Senhor. As dificuldades são naturais ao ser humano. A vida já é um campo de luta permanente. E é preciso que a gente se conscientize disso e procure viver como cristão de forma autêntica, positiva, apesar das provações. Eu me lembro que quando eu tinha 18 anos, eu estava me preparando para ir para o seminário. E nós éramos uma família muito unida, éramos 7 irmãos, pai e mãe. E um dia eu vindo do trabalho, quando me aproximava de casa, recebi uma informação. A pessoa dizia assim: olha, houve uma informação, uma notícia de que seu pai, seu Francisco, sofreu um acidente quando ia para o trabalho. E eu fiquei assim desorientado, e só que o acidente não era apenas um acidente, na verdade foi a morte dele. Aos 45 anos, meu pai faleceu num acidente de trânsito. Foi uma experiência muito difícil porque nós íamos na semana seguinte fazer a comemoração do meu aniversário e do aniversário de casamento deles, porque era uma comemoração que nós íamos fazer, porque eu ia para o seminário, ia ficar fora da família por mais ou menos 7 anos. Não houve comemoração nenhuma, foi um período de luto muito intenso, de muito sofrimento, apesar da gente ser crente. Eu me lembro que naquela ocasião algumas pessoas até disseram para mim: mas você não é crente, vai para a igreja todo dia, como é que seu pai morre de acidente? Deus não podia ter protegido o seu pai? Esse questionamento eu recebi. Eu disse: não, meu pai foi chamado à presença de Deus, porque daqueles que estavam no veículo, e eram 8, somente ele estava preparado porque era o único que era cristão. Me lembro disso aqui, mas eu falei isso com muita dor no coração, mas com muita convicção, que eu sabia que meu pai estava salvo. No mundo nós vamos passar por aflições, mas Jesus Cristo disse: tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Veja que Jesus Cristo não venceu apenas as aflições, ele venceu o próprio mundo em que nós lutamos com essas aflições. Eu gostaria de te convidar a você confiar inteiramente ao Senhor Jesus Cristo, a que você tomasse esses desafios para você, que você aceitasse o desafio de enfrentar dificuldades, apesar de estar distante de Cristo, que você procurasse entender que as provações devem ser enfrentadas para que possam ser vencidas, e que você finalmente tivesse bom ânimo. Não abandone a sua fé, não abandone o Evangelho, não abandone Jesus, não deixe de ser cristão. Viva intensamente o cristianismo, apesar das lutas, e tenha certeza que uma coroa de glória está preparada para você ao final da sua jornada. Que Deus te abençoe, te proteja e te dirija. E saiba, Jesus Cristo, apesar de estar ausente fisicamente, ele tem todo o poder de nos proteger aqui na terra. Não se esqueça de que as provações que nos chegam
são para fortalecer a nossa fé, porque a Bíblia diz assim: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A provação pode doer e dói, mas saiba que Jesus Cristo vai nos sustentar. E finalmente, tenha bom ânimo, tenha coragem para combater e contrastar-se com o mal. Tenha alegria de falar e viver em nome de Jesus, porque Ele vai te recompensar. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar? Senhor, louvamos o teu nome, porque o Senhor Jesus Cristo, ao sair daqui da terra e deixar os discípulos, Ele os preparou para que eles vivessem aqui nesse mundo, testemunhando o teu evangelho e tivessem capacidade de enfrentar as tribulações. Queremos te rogar que se algum irmão nosso ou algum amigo está passando por tribulação, que tu possas dar a certeza de que essa prova vai passar e que em breve o Senhor Jesus Cristo vai fazê-lo estar vitorioso do outro lado da correnteza, glorificando o nome dele. Senhor, nós queremos te rogar em favor daqueles lares que se encontram enlutados ou com falta de pão. Que o Senhor socorra em uma e em outra situação. Que levantes alguém para levar uma palavra de alento ou para levar um pedaço de pão e não permitas que essas famílias passem necessidade. Pai, abençoa-os agora e ajuda-nos a promover a tua glória através das nossas vidas. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.